Diz pra mim, você tem uma missão de vida e um propósito de vida? Você também tem? Sabe a diferença entre os dois? Será que toda essa discussão recente sobre esse tema realmente vale a pena? Confira algumas respostas ao longo de mais esse vídeo aqui no canal do iCarreira e descubra se você já tem mesmo uma missão e um propósito de vida. Ou, se não tem, será que vale a pena se preocupar com isso? Ou essa é mais uma moda que vem e daqui a pouco passa? Eu sou Arthur Cavalheiro, do iCarreira. Sou Master Coach certificado desde 2013, Practitioner em Programação Neurolinguística e executivo de vendas e marketing em multinacionais por quase 20 anos. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar gratuitamente meu e-book sobre missão e propósito. Esse material já foi baixado por milhares de pessoas e é perfeito para você que se interessa por esse assunto. Como coach que sou e defensor da ideia de que as perguntas são as respostas, nada melhor do que tratar desse assunto por meio de perguntas e respostas. Assim, ao longo dos próximos minutos, eu vou fazer algumas perguntas e vou responder elas logo na sequência. Vamos então à primeira questão. Vivemos uma ditadura do propósito e missão de vida? Gostaria de começar dizendo que você não tem obrigação de descobrir qual a sua missão, visão, valores e propósito para viver. Falo isso porque parece que, assim como em relação à ditadura da felicidade, aquela ideia de que nos dias de hoje, de que o cidadão tem de ser feliz a qualquer custo, o propósito e a missão têm sido recentemente difundidos como coisas essenciais e sem as quais não podemos viver em hipótese alguma. Acho isso simplista demais e acaba por nos gerar estresse desnecessário. Existem pessoas que passam uma vida inteira sem descobri-los e nem por isso deixam de viver. Se bem que, segundo Oscar Wilde, viver é a coisa mais rara do mundo e a maioria das pessoas apenas existe. Eu honestamente acredito que a partir do momento em que você se dá conta e busca descobrir o seu propósito e missão, você já não apenas existirá, mas passará a viver com certa plenitude, para pegar carona nas palavras de Wilde. Ou seja, basta começar, sem obrigação de chegar à conclusão. E isso basicamente é feito por um processo de autoconhecimento que pode fazer uso de terapia, sessões de coaching, assessments, autoobservação e outros. 2. Qual a diferença entre valores, visão, missão e propósito? Para responder essa pergunta, irei usar uma ilustração que eu vi aqui mesmo no YouTube, em um vídeo do canal Authentic Education. Imagine um caminho que leva ao destino final da sua vida. Esse destino final é a visão. O caminho que te leva é a missão. E o propósito é a razão pela qual você está seguindo esse caminho e não algum outro. Os valores são a bússola que te guia nesse caminho. De uma outra forma, o propósito é o why, o porquê. A missão é o how, o como. E a visão é o where, onde você quer chegar. Quero também mencionar um vídeo que assisti no TED do Simon Sinek, como grandes líderes inspiram ação. Também conhecido como Start with Why. Comece com o porquê. Nele, Sinek comenta que os grandes líderes e organizações invertem a ordem normalmente usada de explicar o que eles fazem, como fazem e por que o fazem. Líderes e organizações de sucesso iniciam seus discursos com o porquê, isto é, a razão de fazerem o que fazem. Sinek cita o exemplo da Apple, que diferentemente dos seus concorrentes, não comunica fazer computadores que servem para as pessoas usarem e esta é a razão da sua existência. Ao invés disso, a Apple desde cedo alardeava que estava ao lado dos inconformados, daqueles que pensam diferente, que não aceitam o status quo e que, por isso, criavam computadores com design e experiência ímpar, o que subverteu totalmente a ordem das coisas. Daí o conceito de começar com o porquê. Mais adiante, Sinek comenta sobre o célebre discurso de Martin Luther King Jr., onde ele reuniu milhares e milhares de pessoas, das quais 25% eram brancas, para falar no que ele acreditava para a sociedade norte-americana, ou seja, o why, o porquê. Aliás, falando em Martin Luther King Jr., há uma famosa frase atribuída a ele e que diz o seguinte: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. 3. Quanto tempo leva para você descobrir os seus? Missão e propósito. Desvendar o propósito, a visão e a missão é uma tarefa rápida para uns e demorada para outros. Quantos de nós não conhecemos aqueles que desde cedo sacaram quais eram os seus talentos e o que nasceram para fazer? Por outro lado, qual de nós também não conhece pessoas que, apesar da idade já madura, ainda não se encontraram? O resumo da ópera é que cada um tem um tempo, e este é mais um exemplo de que não é correto nos compararmos aos outros, pois os contextos e histórias de vida são muito diferentes. Mas eu mesmo sei como isso é complicado, e ainda muitas vezes eu preciso me policiar para não cair na armadilha da comparação. Aceitar, portanto, que você pode se deparar com seu propósito e missão hoje ainda, ou mesmo que pode levar alguns anos para isso se consolidar, é chave para não causar frustração. Acredito que o lado bacana de todo esse falatório sobre missão e propósito é o fato das pessoas estarem se preocupando com algo que até pouco tempo atrás era muito incomum e fora das rodinhas de bate-papo. Talvez
Mérito das novas gerações, muito questionadoras e inconformadas. Talvez mérito das redes sociais e da onda de transparência e visibilidade que vem varrendo o mundo. 4. Qual a vantagem em descobrir a minha missão e o meu propósito? Se por um lado não há problema em não saber sobre um propósito e missão, por outro lado, tampouco há problema em se lançar na descoberta deles. Muito pelo contrário. Acredito que ao se ter clareza sobre eles, o indivíduo se permitirá ter maior congruência e muitos dos seus conflitos internos deixarão de existir. Eu digo muitos, pois eu não consigo acreditar em um ser humano sem dilemas e sem incongruências. Ser humano sem dilemas e incongruências não é ser humano, é um robô. Nós podemos ter algumas crenças que limitam o nosso crescimento e sucesso. Ao nos darmos conta de onde queremos chegar, como o faremos, qual a razão de queremos fazer aquilo, nós começamos a abrir caminho para que o nosso ser se alinhe com o nosso plano, trocando aquelas crenças limitantes por outras mais positivas e estimulantes, nos dando foco, clareza, congruência interna. De fato, clareza é poder. Com maior foco e clareza de direção, conseguiremos liberar o potencial latente em nós que fará o diferencial na vida das pessoas. Compartilho com vocês algo em que eu acredito, que a nossa missão passa, de alguma forma, por ajudar ou servir as pessoas. Seja um professor que contribui para a educação de crianças, jovens ou adultos, seja um empresário que dá empregos, seja um vendedor que ajuda a economia a girar e os seus colegas a terem um emprego. De alguma maneira, aquele talento será utilizado para servir a sociedade e as pessoas. 5. Qual a relação das pessoas com a minha missão? É interessante notar que diversos livros de autoajuda utilizam esse pensamento para sugerir que devemos ajudar as pessoas para ter uma vida próspera, financeiramente falando. O que não deixa de ser verdade, mas talvez não precisemos enfatizar tanto assim o lado econômico. Afinal, dinheiro não é o fim, mas um meio. E sem dúvida, dinheiro é uma consequência, e uma consequência do valor que você gera para as pessoas. Quanto mais valor você gera para as pessoas, quanto mais você serve às pessoas, é natural que você seja muito bem pago por isso. Bill Gates só é bem pago e um dos homens mais ricos do planeta porque ele gerou e ainda gera muito valor para a sociedade. Perceba que o mundo está carente de pessoas com uma causa a defender. Geralmente, os indivíduos com propósito e missão claros têm uma espécie de imã, aglutinando as pessoas à sua volta, pois muitos estão à procura de algo em que acreditar. Assim, um verdadeiro líder é aquele que inspira seu entorno, e não somente aqueles a quem ele lidera, a seguir em direção a uma determinada visão, segundo um propósito e uma missão que engajam e motivam. O interessante é que esta inspiração também fará com que alguns descubram outras missões por que lutar, e assim cria-se um círculo virtuoso. Aristóteles também falou que vocação é quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo. Mais uma vez, estamos falando de dois círculos com região de interseção. Assim, não basta apenas olharmos para o nosso umbigo e esquecermos que a nossa missão está de alguma maneira atrelada com o próximo, e que isso é que pode nos trazer satisfação e plenitude de vida. 6. Temos uma só missão ou podemos ter algumas? Pois é, interessante refletir sobre essa pergunta. Na realidade, eu penso que missão é plural e não singular. Isto é, podemos ter algumas missões. Isso porque, como a ilustração do caminho para uma visão que falamos agora há pouco, a missão é justamente o caminho que nos leva à visão. E assim, podemos usar de alguns caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar. Isso não significa dizer que qualquer caminho é bom ou que tanto faz o caminho tomado, desde que o lugar de chegada seja aquele pretendido. A escolha do caminho vai depender do seu propósito e dos seus valores. Lembre-se de que feliz é aquele que curte a jornada. Portanto, invista seu tempo em descobrir qual caminho você quer seguir. Espero que tenha gostado de mais esse vídeo aqui do canal e fique atento, pois eu vou continuar postando conteúdos como este aqui. Para você que se interessa pelo tema de missão, propósito e autoconhecimento, eu tenho um curso 100% online de coaching com programação neurolinguística. São 41 videoaulas que você pode ver e rever quantas vezes quiser durante um ano. No curso, eu apresento não somente o coaching, mas também a PNL. Este curso tem um arsenal de ferramentas e técnicas que poderá usar na sua vida para identificar mais facilmente a sua missão e propósito de vida. Se por qualquer motivo você não quiser continuar no curso, você tem 15 dias para solicitar o cancelamento e o valor é 100% devolvido. E se você prefere ler em vez de assistir, lá na plataforma do curso tem um PDF com toda a transcrição das videoaulas. Para mais informações, é só clicar no link que está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, por favor, além de curtir e se inscrever no canal, deixe o seu comentário para a gente trocar uma ideia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.